Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aqui no estúdio a psiquiatra Ana Cristina Majeste e a psicopedagoga Cristina Silveira. Ana Cristina, a gente terminou o primeiro bloco, você estava falando um pouco da questão de que o portador do TDAH ele costuma ter uma questão ligada à imaturidade? A gente sabe, isso já foi provado em pesquisa, que o portador de TDAH, inclusive com ressonância magnética, o portador de TDAH ele é normalmente 2 a 3 anos mais imaturo que o da mesma idade. Então você imagina uma criança, um pré-adolescente, fica lá já olhando com a namoradinha, né, aquelas coisas do beijo, e o TDAH lá brincando com os joguinhos dele. Então essa imaturidade prejudica muito o portador de TDAH. Então a mãe fala, não acredito, eu falo com ele a coisa 1000 vezes, ele não aprende, ele é imaturo demais. E é verdade. Claro que essa imaturidade vai chegar a um ponto que vai mais ou menos igualar, mas isso é só lá pela adolescência. Só lá. Aí, Cristina, como é que a gente pode colocar o papel da escola nesse universo todo? Quer dizer, tem a família que tem que ter atenção, que a gente já disse que tem um pouco, às vezes, de resistência. A escola é onde acontecem os maiores problemas, né? Sim, a escola, primeiro, é acolhimento. A escola tem que estar ciente do diagnóstico, né? A família tem que abrir isso para a escola, né? Falar, ó, meu filho tem TDAH, meu filho tem TDA, né? E a escola acolher. O que é o acolhimento da escola? É receber essa criança sem preconceito, em primeiro lugar, né? Fazer as coisas que a gente pede, as adaptações que o médico pede, né? Colocar na frente, perto do professor, em lugar que não tenha ventilador na frente, não seja perto de porta e janela, para ele não ficar distraído, né? Nas questões de prova, alguns precisam de um tempo maior, ou mesmo sair da sala de aula e ir para um lugar separado na coordenação, seja lá onde for, para fazer essa prova, porque eles se distraem muito facilmente, né? Então, sempre chamar esse menino numa aula expositiva, tá chamando ele para ele participar dessa aula, para ele responder as perguntas, dar um tempo maior, às vezes, para fazer trabalhos, inserir ele em grupos que tenham a ver com ele, né, nas habilidades que faltam a ele, né? Às vezes é um menino que normalmente os TDAH são piores assim na matemática, ou às vezes na interpretação no português, na geografia. Então põe em grupos onde os meninos têm essa habilidade para ele poder estar acompanhando esse aprendizado com as crianças, né? Então são ações simples, né, que a escola pode ajudar. Ter sempre um canal aberto com a coordenação da escola, que eles entram em quadros de ansiedade. Às vezes eles não conseguem se haver com o grupo social por conta dessa imaturidade. Os meninos começam a dar uma isolada nele, ver que ele não entende as coisas, que ele não está namorando, que ele não sei o quê. Ou seja, aí sai fora um pouco do grupo, sai, né? ele fica isolado no recreio, ninguém quer brincar, ninguém quer chamar para festa, né? Para o aniversário, para sair no shopping. Bullying, né? Sofre muito bullying. Eu acho que esse é o mais grave. Pois é, você está falando do bullying, dessas coisas, agora eu volto um pouco no início. É algo que é diagnosticado, quer dizer, porque quando a gente fala isso, o pai ou a mãe pode ficar pensando, um dia o menino sofreu bullying, ou um dia ele foi mal numa prova, ou um dia ele teve algum problema, e que pode ser uma coisa, como a gente falou, emocional ou de situação. Quando a doença é diagnosticada, quer dizer, não há risco de ser diagnosticado erradamente, não, né, Ana Cristina? Olha, risco há, né? Sempre há. Sempre há. Alguém ser diagnosticado e chegar à conclusão que não tinha, que era só algo... A medicina, né, risco sempre há, principalmente o TDAH, que a gente não tem um exame clínico que comprove. O exame anamnese. Eu não posso medir no sangue, né? Eu não posso fazer um raio-x. Mas a gente sabe, isso que eu acho que é a complicação, 70% dos casos do TDAH tem uma comorbidade, tem alguma coisa junto. Então, você tem um TDAH e alguma coisa junto. Principalmente transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, distúrbio de aprendizagem, tendência a usar substâncias psicoativas. Então, só 30% dos portadores de TDAH é TDAH comum. Então, muitas vezes, essa comorbidade que é o sintoma que mais aparece. Então, eu junto, imagina, um menino com TDAH mais transtorno de ansiedade, o mundo dele vira um caos. Eu queria mostrar mais uma parte daquela reportagem da reunião da comissão aqui na Assembleia, porque o Ministério Público do Estado participou da audiência e mostrou uma certa preocupação em relação ao uso excessivo de medicamentos
para os transtornos do TDAH. Veja só. O promotor de justiça deixou um alerta. O Ministério Público de Minas está preocupado com o alto índice de consumo de Ritalina, a principal droga usada no tratamento do TDAH. O Brasil é o segundo maior consumidor do mundo de Ritalina. Não há uma comprovação ainda segura, científica, de que a Ritalina traz mais benefícios do que malefícios. Os deputados vão solicitar à rede pública de saúde mais investimentos no diagnóstico e no tratamento do transtorno. É fundamental que o poder público trabalhe questões de saúde pública para essa doença que, infelizmente, além de tudo, causa um prejuízo gigantesco. Nós estamos agora, junto com o Ministério Público, para tentar obrigar a Secretaria de Estado da Saúde a ter um programa para atender essas pessoas com transtorno de déficit de atenção. Bom, tem duas questões. A primeira que eu queria saber é o seguinte: como é que vocês veem hoje o Estado, o poder público, dando esse suporte para essas pessoas que têm esse tipo de doença? Que se a pessoa tem alguma capacidade, como aquela primeira que falou lá na reportagem, de procurar um tratamento particular, de procurar um profissional especializado para ter o diagnóstico, uma escola que eventualmente esteja mais bem preparada para receber, e aquele que não tem? E aquele que vai estar numa escola pública que eventualmente tem aquela série de dificuldades que a gente conhece, que tem que utilizar o sistema público de saúde, há estrutura para isso? Olha, a gente não tem estrutura para isso. Existe em Belo Horizonte um ambulatório que é da rede FEMIG, que atende meninos portadores de TDAH, mas atende os neurologistas e os psiquiatras, e existe no Hospital das Clínicas um ambulatório. Isso é só de criança, não existe um tratamento para adulto. E segundo, existe esse tratamento, é um tratamento médico. A gente precisa dos outros profissionais que trabalham. Agora, o interior de Minas Gerais, os postos de saúde, não existe isso. E outra coisa que é importantíssimo falar, a medicação, né, que não está sendo dada em excesso, tá? Porque existe 5% das crianças em idade escolar são portadoras de TDAH e a gente sabe que só 1% dessas crianças estão sendo tratadas. O que pode estar acontecendo, deixa eu te explicar, isso é bem tranquilo. Nós temos na rede pública, em alguns lugares, por exemplo, na rede FEMIG, o comprimido de Ritalina de 10 miligramas, tá? Às vezes a criança precisa tomar 8 comprimidos por dia. 8 por dia? Porque o remédio faz efeito só 4 horas. E é por quilo de peso. Então, uma criança de 40 quilos, ela tem que tomar, faz efeito só 4 horas, tem que tomar outro. Então, o que é a ideia? Talvez um consumo muito grande por isso, mas existem outras medicações, inclusive a própria Ritalina, que dura 8 horas e que podia tomar uma Ritalina só durante o período todo, ou outras medicações que tem, sem ser a Ritalina, outros são excelentes também, que tem uma duração prolongada, só que tem que o poder público não disponibiliza essa medicação. Cristina, a gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão das escolas, né? As escolas estão, por exemplo, preparadas, essas escolas que a gente vê aí do setor público e tudo, e tem uma legislação que, inclusive, não é cumprida em relação vamos dizer assim, a inserção dessas crianças? Não, tem uma legislação em trâmite, né? Um projeto de lei que está agora no Senado, que ainda não foi finalizado, eles estão tramitando esse projeto para justamente tornar a inclusão escolar dessas crianças com TDAH lei. Porque até então, se o médico dá um laudo falando que a criança é TDAH e necessita de algumas questões dentro da escola, igual eu falei, passa para frente, mais tempo para a prova, uma adequação de alguma matéria, né? Se a escola quiser falar um não, ela pode. Seja ela particular ou pública, de qualquer forma. Então a gente tem que ficar negociando com a escola. Normalmente eles aceitam, sim, mas não é o caso de algumas outras que não aceitam. Falam, não acreditam. Ou seja, a escola tem o direito de aceitar ou não? Sim, até essa lei ser publicada, elas podem falar não. Algumas não falam, mas tem a possibilidade de algumas recusarem os nossos pedidos, tá certo? Agora é importantíssimo falar o que nós já ganhamos. O Enem já tem 4 anos, o Enem com o laudo do médico especializado, que
que o portador, né, quem vai fazer a prova, ou seja, o adolescente, né, de TDAH, ele tem direito a fazer prova em sala com menos estímulo, sala mais isolada, e 1 hora mais para fazer prova. Então já é o 4º ano, isso é uma vitória muito grande que a gente já teve, né? Ou seja, eles foram equiparados aos não portadores de TDAH, né? E isso aí a gente quer que aconteça com as escolas também. Última questão, há uma diferença grande de estrutura, como a gente está falando dessa aceitação das escolas públicas para as particulares, ou não há uma... Tem escola que aceita, seja pública ou particular, tem escola que não aceita. Em termos de estrutura, elas estão equiparadas aí para receber o aluno? A escola particular, nesse caso, eu acho que ela está mais aparelhada para poder reconhecer alguns sintomas, né? E chamar essa família, fazer os devidos encaminhamentos. Porque numa escola pública, se a família não tem condição financeira de pagar uma consulta particular, essa que é ela não vai achar... E a própria escola também, infelizmente, não consegue dar esse aparato. Para outros diagnósticos, inclusive, além do TDAH, né, que são até mais graves, a própria escola, às vezes, não consegue visualizar isso e nem tem como encaminhar para um serviço público de saúde que possa acolher. Última perguntinha. A pessoa que, no caso, chegou à idade adulta sem o diagnóstico, quando criança como adolescente, adianta ter o diagnóstico depois de adulto ou não? Melhora alguma coisa? Adianta e muito. Então, ou seja, nós estamos falando de criança e adolescente, mas se tiver um adulto vendo lá e tiver algum problema, procure... Melhora muito a qualidade de vida, melhora o casamento, melhora o desempenho profissional. A gente fala que o adulto que tem TDAH é aquele que muda vários empregos, muda de casamento, é uma pessoa que está sempre inadaptada, tem muito jeito. Nunca é tarde para se resolver o problema. Com certeza. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado e até o nosso próximo programa.